Hoje vamos fazer referências ao Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec, e vamos falar do capítulo Causas das Misérias Humanas, o capítulo 3, itens 6 e 7. Nem todos nós sabemos qual seja a causa das aflições, mas sem dúvida todos sabemos o que sejam aflições. Dificilmente passa-se pela vida sem elas. A maioria das pessoas procura Deus nesses momentos, em que a dor fica difícil de suportar, e a religião passa a ser um lenitivo para essa dor. Quais as aflições que mais nos atingem? Entre um número enorme delas, podemos citar as enfermidades do corpo e da mente, o relacionamento quase impossível com os parentes difíceis, a dificuldade financeira, a perda de entes queridos, o desregramento moral daqueles a quem amamos e que se entregam a atos ilícitos. E o que acontece conosco nessas horas, né? Sentimos-nos vítimas. Por que está acontecendo isso comigo? Eu acho que eu não mereço. Eu não faço mal a ninguém. Ajudo as pessoas quando posso. Por que, meu Deus? Alguns param por aí. Outros vão mais além, quando pensam ou dizem: Deus se esqueceu de mim. Ou pior, Deus não existe. Se existisse, isso não estaria acontecendo. Kardec nos diz que as pessoas pensam e falam assim porque desconhecem a destinação da terra e a natureza daqueles que a habitam. E para que entendamos bem as causas das nossas aflições, ele faz uma comparação para explicar a situação do nosso planeta em relação ao universo, que é bastante esclarecedora. Ele coloca o universo como sendo uma cidade, como nós não podemos julgar uma cidade se conhecemos apenas os hospitais, os presídios, os locais insalubres, também não podemos julgar toda a grandeza do universo pelo que conhecemos apenas do nosso planeta Terra, né? Kardec fala isso. E diz que como em uma cidade existem os locais dos hospitais, dos presídios, as áreas insalubres, também no universo existem os mundos destinados aos primeiros passos no aprendizado espiritual e à cura dos males morais. E Deus não pode ser julgado apenas pela existência destes mundos. A nossa Terra é um desses mundos iniciantes, e aquele que a julga como a única obra do Criador destinada à vida, muito se engana. Como diz Kardec, não se mandam para os hospitais senão os doentes, para os presídios, os delinquentes, a fim de que se curem e reeduquem. Estamos todos nós aqui nesse planeta que denominamos Terra para nos curar e nos reeducar. E claro, muitas das vezes a cura e essa reeducação são dolorosas, e daí as nossas aflições. Um outro detalhe: ou acreditamos em Deus ou não acreditamos em Deus. Se não acreditamos em Deus, tudo acontece por acaso. Uns são ricos, outros são pobres, uns sofrem, outros não sofrem. E quando a morte chega, tudo se acaba. Mas se acreditamos em Deus, essa força, essa energia cósmica responsável por toda a criação, não podemos aceitar que essa inteligência suprema seja a causadora
de tantos males. Lembramos também que a nossa caminhada evolutiva não começou agora. Nessa vida que vivemos muitas outras vidas, quais acertamos e erramos. E são justamente as situações das experiências negativas que devem ser repetidas para o nosso aprendizado e que, na maioria das vezes, nos causa dor. Logo, aqueles que questionam a ideia da existência de Deus, quando a infelicidade bate à sua porta, demonstram que desconhecem que esta vida tem um elo com vidas passadas e que as causas de sofrimentos que não decorrem de agora certamente têm um vínculo com vidas anteriores. Também não sabem que existem outros mundos onde os sentimentos humanos se acham engrandecidos e purificados. O mal não existe e onde, consequentemente, os seus habitantes sentem-se felizes. Certamente estamos caminhando para lá. É interessante observarmos que muitas pessoas dizem assim: ah, que saudades que eu tenho do meu tempo de criança, como era bom, eu não pensava em nada, era dormir, comer e brincar. Esse sentimento não corresponde à realidade. Quem disse que a criança não sofre? Ela sofre sim, desde o momento que sai do aconchego do útero da mãe. Entra em contato com o mundo exterior e fica dependente de alguém que lhe agasalhe e lhe alimente. No livro Perdas Necessárias, da psiquiatra americana Judith Viorst, ela comenta que a criança sente medo quando a mãe se ausenta, dos perigos que terá que enfrentar sem ela, por exemplo, quando começa a ser deixada na creche, no colégio, que vai ficar sem a mãe, e sente medo quando estão novamente juntas, medo de perdê-la outra vez. Quando está junta da mãe, ela pensa: ai meu Deus, quando é que a minha mãe vai embora? Olha só. A criança sofre com o desafio do aprendizado na escola, ao ter que aprender a ler e a escrever. Ela sofre se não existir entre ela e o professor assim uma empatia. Ela sofre a pressão dos pais na sua sociabilização. Enfim, a infância como a adolescência não são estágios livres de sofrimento na sua caminhada. Perdas que temos ao longo da vida e que nos provocam sentimento. Vamos dar alguns exemplos? Vamos. Perdas, vamos falar perdas, olha, alguns exemplos. Que nossa mãe vai nos deixar e que nós vamos deixá-la. Que o amor de nossa mãe jamais será só nosso. O primeiro filho sofre, né, quando o segundo filho nasce. Ele já acha: bom, agora minha mãe não vai amar só a mim. As dores que nos machucam nem sempre desaparecem com um beijo. Que estamos no mundo especialmente por nossa conta. Que isso é o que o Espiritismo nos diz, né? Cada qual segundo as suas obras. Que teremos de aceitar nos outros e nós mesmos um misto de amor e ódio, de bem e de mal. Que há falhas em qualquer relacionamento humano. Que o nosso status nesse planeta é implacavelmente efêmero. Que somos incapazes de oferecer a nós mesmos ou aos que nós amamos qualquer forma de proteção. Proteção contra o perigo, contra a dor. Quantas coisas nos aconteceu que não conseguimos esquecer, né? Mesmo os que amamos qualquer forma de proteção, as marcas do tempo, contra a velhice, contra a morte, proteção contra nossas perdas necessárias.
Elas são parte da vida, inevitáveis, porque para crescer temos de perder, abandonar e desistir. Em qualquer idade, perder é difícil e doloroso. Consideremos também o ponto de vista de que só através de nossas perdas nos tornamos seres humanos plenamente desenvolvidos. Por falar em perdas, temos uma narrativa no livro Bem-aventurados os Simples, psicografado por Valdo Vieira, pelo espírito Valério, que exemplifica como frequentemente, por nossa própria culpa, sofremos e damos às coisas um valor errado. Uma mulher chega no centro espírita aflitíssima, chorando, dizendo-se infeliz, parecendo carregar consigo todos os sofrimentos da terra. O dirigente do centro, que antes falara da beleza, da paciência e da resignação, pergunta-lhe o motivo de tanta aflição. Ela lhe diz que perdera um dos seus lindos anéis, no alto valor de R$200.000. O dirigente passa a confortá-la, e à medida que suas palavras vão lhe dando esperança e alívio, ela se acalma, mas o seu rosto enrubesce de vergonha, quando caindo em si observa que aquele que lhe fala com tanta bondade e carinho não tem um dos braços. Essa história nos leva a refletir como temos que atentar para o valor que damos às coisas, que temos um teto, temos alimento à nossa mesa, temos o agasalho. De vez em quando sofremos por não podermos adquirir algo que nos é perfeitamente dispensável e supérfluo. Muitas pessoas também causam o seu próprio sofrimento quando se deixam dominar pela ansiedade e pelo pessimismo. São pessoas que, diante de um fato, criam situações futuras, todas elas difíceis, e que, na verdade, estão apenas na sua mente, e por isso mesmo poderão nem ocorrer. Essa atitude provoca nas pessoas envolvidas um intenso sofrimento. No mesmo livro de Valdo Vieira, nós temos o exemplo do rapaz que se encontrava em tratamento dos pulmões e quase curado quando leu no jornal que o chefe da grande organização para a qual ele trabalhava viajara para a Europa, e o jornal dizia a seguinte frase: antes de viajar, o diretor despediu todos os empregados. O rapaz ficou desatinado. Na sua mente já criou o quadro: estava sem emprego, desamparado, falido. Chorou, lamentou-se e ficou na maior prostração. Em 4 dias, a febre voltou e ele piorou. Os médicos acharam conveniente que fosse para casa. Mas, para sua surpresa, ao chegar ao lar, viu que tudo estava bem e soube pela esposa que fora contemplado com uma alta gratificação para seu tratamento. Apenas havia ocorrido um erro de imprensa, onde ele lera: antes de viajar, o diretor despediu todos os empregados, faltavam 2 palestras. O texto certo seria: antes de viajar, o diretor despediu-se de todos os empregados. Como vemos, o rapaz passou por um sofrimento que comprometeu sua saúde, porque não teve a calma, a serenidade para esperar pelos acontecimentos do amanhã. Infelizmente, essa é uma atitude que frequentemente temos em frente a determinados acontecimentos e que precisamos evitar. Então, meus irmãos, a nossa mensagem final é: vamos viver as nossas vidas aproveitando cada momento de alegria, não esquecendo de manter o nosso espírito sempre sereno
e confiante, para estarmos preparados para os acontecimentos futuros, que, se forem de luta, só poderão ser minimizados com tranquilidade, compreensão, paciência, tolerância e fé. Que os Espíritos de Deus estejam sempre conosco. Graças a Deus.